Boa noite, audiência qualificadíssima do nosso Futuro Craque Podcast. É uma honra estar com vocês mais um episódio, o nosso terceiro episódio da sexta temporada. Eu sou o Marcelo Mendes, para quem não me conhece, para ti que está chegando aí agora, sou o proprietário da Futuro Craque Academy, a escola de futebol aqui de Canoas, voltada para a formação de atletas. E por causa da Futuro Craque Academy, a gente tem o Futuro Craque Podcast, onde o objetivo é discutir a formação do jogador brasileiro. E para isso, trazemos sempre ícones, lendas, pessoas qualificadíssimas para falar sobre a formação do jogador brasileiro. Treinadores, coordenadores, preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas, preparadores mentais e os caras que fizeram história dentro das quatro linhas, que é o que nós temos hoje, um cara que fez história no futebol do Rio Grande do Sul. Mas eu só vou te apresentar ele depois da nossa vinheta. Antes da vinheta, o meu boa noite é o meu querido Lúcio Miller. Boa noite, Marcelo. Primeiramente, agradecer a Deus e mais uma vez estamos aqui. Sempre com essa audiência qualificadíssima, mais uma noite. Para quem não me conhece, está chegando a primeira vez, meu nome é Lúcio Miller, sou psicoterapeuta e hipnoterapeuta e treinador mental dessa gurizada aí, né? Então hoje nós trouxemos um cara fantástico, mas não vamos falar ainda, né? Não, depois, né? Não, a gente fala, só né? depois da vinheta. Depois a gente fala, então. Então tá, galera, estamos de volta para apresentar para vocês Ricardo Schneider, ex-jogador de futebol, fez base no Inter, passou pelo Grêmio, mas entrou para a história do futebol gaúcho, eu digo que é histórico, né? No time do Sport Clube Novo Hamburgo de 2017, campeão gaúcho em cima do Sport Clube Internacional. Bom, tá na história, né? São poucos que conseguiram. Sim. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Futuro Craque Podcast. Eu acho que eu vou começar a parar de fazer aquela perguntinha. Mas é o momento quinta série. É o mesmo momento quinta série. Tem que ter. Tá bom. A gente tem uma pergunta carinhosa para os nossos convidados, sempre que eles são apresentados assim aqui no nosso programa. Nesse momento que tu vai ter a palavra, a pergunta que o que a gente coloca para ti é: da onde tu vem e do que tu te alimenta? Bah. Bah. Primeiramente, boa noite, né? É para começar a sacanagem já desde o início. Boa noite a todos. Primeiro, para eu ganhar tempo para pensar, né, para responder essa pergunta, eu queria dizer que para mim é uma honra poder estar aqui, né, compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Tu falou assim, é um tempo de nós contar a história. História nós temos, né, Marcelo? Tem bastante, né? Tem bastante. Quando tu começou a apresentar e deu alguns adjetivos, eu comecei a ficar preocupado, porque quando viesse a câmera, eles iam me olhar e talvez ia ter uma decepção aqui, né? O cara disse, tá, mas que hora vai chegar o cara que tá falando? Eu tô esperando, eu comecei a ficar ansioso aqui também, né? Quando é que vai chegar? As brincadeiras à parte, agradecer pelo convite, tenho certeza que vai ser um tempo bem legal e como é importante a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem vivenciado, assim, né? Eu particularmente gosto muito de escutar a história das pessoas, eu acho que isso encoraja, dá direção também, né? E eu espero poder contribuir aqui, né, nessa noite. Vamos lá, da onde que eu venho? Eu venho lá da Harmonia, lá do bairro 5 Colônias. Tu é daqui, Canoas. Eu sou. Sério? Eu nasci só em Porto Alegre, mas sempre fui de Canoas, então sou um canoense raiz, assim, né? Tu jogou na Harmonia? Eu não joguei na Harmonia, eu joguei no Estância Velha aqui. Bah.
com meu professor, né? Foi o seu Cedenir. Sim. Um ex-zagueiro, né? Sim. Que foi muito importante, assim, também num tempo para nós. Não só eu, mas também dos meus irmãos. Foi treinador dos meus irmãos. E, cara, vamos lá. Do que você alimenta? Eu me alimento da comida que a minha esposa faz hoje, né? E ela cuida muito bem da nossa saúde. Ela vive um momento fitness e a gente tem se aproveitado disso. E ela que tem uma longa trajetória do teu lado e agora tem mais dois. Não, a vida é engraçada. a vida é engraçada, porque eu sempre fui o atleta da família e agora, no auge dos nossos 41 anos, eu e ela temos a mesma idade, quem é atleta é ela, né? Ela. Então a vida é muito dinâmica, muda de figura. Agora tu que cuida que cuida pra ela. Não, eu acompanho, só o que ela faz eu faço. Como tu falou, a gente temos 2 filhos, né? O Miguel, que aliás é teu aluno, né? Na Escola Futuro Craque. E tem sido uma experiência muito legal, a gente pode falar sobre isso também. E tem o Rafinha, né, de 6 anos, que é uma figura, né? Onde vai, ele arranca sorriso dessa galera. Vou aproveitar e vou contar pro Lúcio essa história aqui. Vai, conta. A gente tem bastante história. A Priscila trouxe o Miguel para fazer aula experimental, e o Miguel, que é o mais velho, ele treinou no nosso período de treinamento aqui nas férias. E aí tá o pequenininho junto, né? E eu sempre brinco com os menores. E aí, tu não joga bola, não sei o quê. E aí fui pra ele, ei meu, tu não joga bola, não quer fazer uma aula, não sei o quê. Cara, ele mete a mão na cintura e me olha assim e diz, eu sou da base do Inter. Sub-6. Ô meu... Deu aquela pressão, cara, eu tive assim, que né? segurar pra não rir. Carteiraço. Sou da base sub-6. Eu disse, Não, não, assim, ó. Aqui, né? Aquela pose, né? Não, e aí tu vai olhando, vai vendo os papos dele, assim, conversando na quadra do condomínio, aquela coisa. E esse cara disse que é da base lá e nem é, pai. Ele nem é. E assim tu fica vendo a conversa deles, não é, a gente vai se encantando com eles, né? Vai dando risada. Eu não sei se tu tava junto o dia que ele entrou com a camisa. Não, tava só a Priscila. No sábado passado, que a gente fez o primeiro treino ali, e ele tava com a camisa do Grêmio. Tu tava lá, não? Tava lá. E aí ele vem vindo, né? Vem o Miguel e vem ele atrás, assim. Quando ele vai entrar na quadra, eu peguei o telefone e aqui, ó. Cara, ele parou, meteu uma pose aqui pra mim, assim. Eu disse, pá! Tirei a foto, ele... Eu disse, sabe pra onde eu vou mandar essa foto agora? Cara, a alma dele saindo do corpo, assim. Pra onde? Eu disse, pro Inter. Tu não conhece ninguém no Inter? Sim, eu conheço o Luiz, que é o teu coordenador. Cara, quando eu falei Luiz, se ele pudesse, ele tinha se enfiado. Não, tu não vai fazer. Vou sim. Aí essa semana no treino do futsal, ele veio, eu vim pelo cantinho, assim, peguei ele com uma foto do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Vou mandar pro Luiz. Cara, o Rafa, ele tem um carisma, assim, e aonde ele vai, as pessoas vão... Vocês que é porque ele é pequenininho, o pequenininho da turma sempre tem aquela coisa, mas né? É dele aqui. E aí o meu pai, ele vai comprando as camisetas de time e ele vai ganhando também. Teve um senhor, um casal de senhor que se apaixonou por ele na praia, e aí foi, ó, manda pro teu neto lá, e mandou um kit do Caxias. Então tu vai ver ele com a roupa do Caxias, também foi nessas coisas que as pessoas vão se encantando com ele, um canhotinho pequenininho, vão lá, deram um kit do Caxias, e assim foi, né? Aí quando vê esse cara vai chegar lá no profissional. Porque também tem isso, né? Networking, carisma, essa tá no recompensa, grupo, tá junto, Sim. sabe? Não é só jogar bola. Né? Ele se diverte, é uma figura. Então, cara, conta pra nós a tua história. Tá, tu nasceu em Canoas, na Harmonia e tal. Tu começa a base no Inter. Como é que tu chega no Inter? Depois do Inter tu vai pra onde? Nos dá a tua linha do tempo dentro do futebol. Legal. Assim, ó, na verdade, eu começo numa escolinha. Meu pai teve uma escolinha de futebol que ela começou. Meu irmão tinha uma turma de amigos do colégio que eram muito unidos, e eles um dia foram, eu acho que foi tipo um aniversário, alguma coisa, foram pra lá. E o meu pai começou a organizar ali aquela coisa deles. E um dia resolve escrever eles num campeonato do bairro, lá no 5 Colônias. E aquilo acontece, os pais, poxa, seu João, o senhor tem que... Faz alguma coisa aí, né? E assim foi.
E o meu pai chegou a ter uma escolinha para criança carente da comunidade ali mesmo, chegou até quase 100 alunos. Bah. Ele ficou ali, eu acho que, se eu não me engano, deve ter sido uns 2, 3 anos que ele teve essa escolinha, se chamava Flamenguinho. Até hoje tem pessoas que encontram ele e falam da saudade daquele tempo, porque foi uma fatia de um tempo assim, importante assim, na vida de um monte de gente. A escolinha termina, eu vou para pro Estância Velha aqui, que era o Cedeni, era um ex-jogador que o meu pai conhecia, né? Fico ali 1 ano, eu e meu irmão, e aí o meu irmão acaba entrando no Inter. Ele vai para a escolinha do Inter, faz um campeonato, disputa o campeonato interno e vai para a seleção da categoria. Eu, na verdade, eu fazia tudo que o meu irmão queria fazer. Então eu fui no meus caminhos, só se ele for para lá eu também quero ir. Sim. E aí meu pai me inscreve e acontece o mesmo caminho. Também participo de um campeonato lá interno, enfim, a gente vai se destacando, o pessoal me convida para entrar na seleção da categoria 85, que é a minha. O Inter eu fico em torno de 5 anos lá no Inter. Quando eu chego na idade juvenil, eu saio. E aí eu acabo indo para jogar no Aimoré. Jogo o campeonato juvenil pelo Aimoré. No final da temporada o Grêmio me chama. Eu faço 2 campeonatos com ele. Não fico no juniores. Aí eu vou nos juniores, eu vou para o Benítez. Tinha um CT lá, né? O ex-goleiro aquele do Inter. Lá em Candelária, fico o primeiro semestre lá. Aí eu volto para cá, disputo no Cruzeiro de Porto Alegre, o Campeonato Gaúcho, e aí o pessoal me profissionaliza. Então eu, no meu 2º ano de juniores, eu já tenho minha primeira experiência como profissional no Cruzeiro, disputando a 2ª do Gauchão. Aí tu imagina, né? Era 2º, aí tu começa uma outra realidade, não tem VAR, não tem câmera, não tem nada, né? Então tu roda o interior, dá uma baita de uma bagagem. Jogo o primeiro semestre, o meu treinador que era do Cruzeiro vai pro Guarani de Venâncio. E eu vou pro Guarani de Venâncio. A gente monta um time muito bom, a gente fica em 2º lugar no campeonato estadual. Pelo Guarani de Venâncio a gente fica 1 ponto atrás do Caxias, a gente fica inclusive na frente da dupla Grenal. Sendo que dupla Grenal era Renan, Diogo Diego, Nilmar, os 2 times da dupla Grenal eram muito bons. E o nosso time era um time muito bom. E aí ele sobe mais ou menos uns 10 jogadores para o profissional do Guarani de Venâncio, que é onde eu jogo a minha primeira experiência de um campeonato gaúcho, da primeira divisão, né? Vou lá, eu fico ali no banco de reserva, acho que umas 3 partidas. Na 4ª partida eu jogo, aí eu estreio contra o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas. Foi um jogo bem marcante para mim, assim, levezinho, né? Bem leve. Foi 1-1 esse jogo. Eu marco o Cláudio Milar, né? Uma lenda deles lá, né? O jogador com maior expressão, assim, né? Do Brasil de Pelotas. E eu faço um ótimo jogo. Na minha volta eu já sou o capitão do time. Porque aí eu também eu tinha 19 anos. Acredito eu, né? Imagino eu hoje, né? Que o Guarani de Venâncio daqui a pouco queria me vender, enfim, alguma coisa assim. Te bota numa vitrine. Me bota numa vitrine e eu faço um campeonato bom, assim, né? Dentro da expectativa ali que eu tinha. Nesse ano, o meu ex-treinador do Internacional, que era o Julinho Camargo, estava na Sub-20 do Grêmio e o Grêmio me contrata com um contrato de 2 anos. E aí eu fico lá, jogo o campeonato do 2º semestre pelo profissional, que eles jogavam o B, né? Naquela ocasião. Jogo Taça São Paulo. E aí eu não fico no elenco do profissional. O Grêmio estava vindo da Série B. 2005 para 2006, Mano Menezes, ele contrata, reestrutura todo o time, a gente não fica com nenhum zagueiro da categoria de base e eu começo a ser emprestado. Aí eu vou primeira experiência foi o Gaúcho Passo Fundo. E aí eu jogava a Série A e depois jogava a Série B. Então eu fico rodando, né? Até que lá em 2010, final de 2010, eu sou contratado aqui na Ubra com um treinador chamado Rogério Zimmermann. Então jogo 11 e 12 na Ubra e aí depois ele vai para o Brasil de Pelotas e acaba me contratando. Aí eu jogo 13, 14 e 15 no Brasil de Pelotas. Aí fizemos aquela campanha, a gente sai de uma Série B do Gauchão e vai até... Eu classifico para C do Brasileiro, que é até onde eu fico, mas eles vão a seguinte e vai até a Série B, né, do Brasileiro. Jogo 3 anos no Brasil, depois venho para casa, para ficar na minha casa, onde eu jogo meus 2 últimos anos no Novo Hamburgo. No primeiro ano a gente
com um time, um orçamento modesto, a gente consegue classificar o time brasileiro. Vamos na final da Copa da Federação, perdemos para o São José. E aí depois o meu último ano ali foi o ano que acabou, que a gente se sagrou campeão gaúcho em 2017. Eu jogo brasileiro ainda e aí eu paro de jogar no final do ano. Então foi... Que lindo tempo, hein? Quanto tempo de carreira? Profissionalmente foram 14 anos, mais 6 anos de categoria de base. Deu 20 anos, né, dentro do futebol. Metade da vida, 50% da tua vida. 50% da minha vida hoje foi dentro do futebol. Assim. Sou muito agradecido assim, às oportunidades que o futebol me deu, a esse ambiente que me lapidou assim, né, para a vida, né? Eu sempre falo que eu acredito realmente que o esporte ele diz bem como funciona a vida, assim, ele te ensina muito. E eu, enfim, cara, fui criado nesse ambiente e estamos aí, né? Um ambiente difícil de sobreviver, né? Não só pelo fato de jogar, não é só o jogar futebol. É conviver nesse meio, né? Complexo. Eu costumo dizer assim que é um ambiente que te acelera processos assim da tua vida, tu acaba ficando muito exposto assim, né? Ele te expõe. Por um lado te faz amadurecer, né? Mas por outro também assim tu tem que saber lidar com tudo aquilo que está acontecendo de uma maneira muito mais rápida, né? O futebol ele tem um time, né? E se tu parar para pensar, o time do futebol ele é muito mais cedo que qualquer outra profissão. Então ele é um pouco injusto muitas vezes, né? E a gente sabe que as pessoas têm momentos diferentes de amadurecer, mas hoje, pelo que eu vejo mais ainda, ele é bastante injusto, assim, porque a pessoa tem que amadurecer muito cedo, né? Mas, enfim, é a forma como né? E quem quer ter sucesso nesse ambiente, ele precisa se adaptar assim um pouquinho, né? Dentro da sua realidade. Eu discuto esse ponto bastante, por estar há 22 anos fazendo esse trabalho de formação, porque eu digo que o Brasil ele não é formador, o Brasil ele é selecionador. Que nem tu falou, o sistema é assim, né? E ou tu te adapta ou tu tá fora. Quantos bons jogadores a gente perde no meio desse processo? Muitos, porque ele não está na maturação correta, física ou mental, ou não está entendendo processos e tal. E tu vê que aquele jogador que está aqui, que podia lá na frente dar um bom rendimento pro clube, no meio do caminho ele oscila, e ali a gente perde esse cara, por não haver um projeto de formação onde alguém possa identificar, não, espera que esse cara aqui, ele vai nos entregar daqui 2 anos, vamos fazer o projeto Miguel, vamos fazer o projeto Rafael, fazer o projeto Marcelinho. Não, segura aqui esse cara lá na frente. Não, tu não pode agora, tchau, volta daqui 2 anos, volta daqui 1 ano, e talvez ele não volte, na maioria das vezes não volta. Quando vai para procurar alguma coisa, que é o que a gente vê no teste, né? Pô, Lúcio, bom jogador, inteligente, tático, técnico, tal, mas falta algumas coisinhas. Volta para a escola e vem o ano que vem. Aí ele volta para uma escola que não é capaz de entregar isso para ele, ou ele não vai. E a gente perdeu um bom jogador, por não ter esse projeto de formação do atleta. E eu acho assim, primeiro é uma questão matemática, né? Não tem espaço para todo mundo. Essa é uma grande verdade, assim. Então, não isso vai ter... Isso já coloca o clube numa zona de conforto. Segundo, né? É uma coisa que todo mundo quer. Então, digamos, hoje até menos do que sempre foi, né? Mas eu digo assim, é uma coisa assim que é muito difícil. Então, não tem espaço para todo mundo. Aí eles trabalham nesse formato, como o Marcelo disse, de descarte, né? Descarte, não deu, esse cara vai ver vou sacudir uma árvore, vai cair mais um monte. Que sempre foi a realidade que eu fui vivenciando, assim, né? Então, eu acho que hoje poderia-se ter um movimento muito mais formador, né? Agora são as pressões de quem está à frente lá dentro de uma comissão técnica dentro da categoria de base, que aí muda tudo, se não ganha.
eu fico imaginando hoje o meu filho mais novo lá, 6 anos, foi lá pro Inter, né? Aí tem uma reunião com pais, tem uma reunião com os atletas de toda a categoria de base. Eu fico imaginando como é que é essa reunião, que eram as coisas que eu escutava. Olha só, vocês estão num clube que é campeão mundial. Então aí eles vão formando o pensamento da pessoa, dizendo assim, olha só onde tu tá. Então, é uma lavagem cerebral. Só que junto com isso vem uma pressão, né? Sem sombra de dúvida, né? A minha escola foi conveniada ao Grêmio por 15 anos, né? Aqui, a escola do Grêmio em Canoas foi minha por 15 anos. Então eu coloquei muito jogador dentro do clube. Eu cheguei a ter... A Futuro Crack chegou a ter 22 jogadores ao mesmo tempo dentro da base do Grêmio. Olha que legal. Da sub-10 até a sub-20, todas as categorias tinham um jogador formado por nós. Tá. Cara, em 2 meses, ele vira outro jogador lá dentro. 2 meses. O cara volta com outra passada. Eles entravam no ginásio com outra passada. Quando tu bota o pé lá dentro, o cara já te diz ali, ó. Tu tá no Grêmio, vocês estão entre os melhores, vocês estão... O vestiário eu vivenciei esses 2 vestiários, né? O vestiário do time do interior e o vestiário da capital, ele é diferente. É tipo assim, ó. E eu venho de uma época, poxa, eu venho de uma categoria 85 do Internacional que foi campeão do mundo. Então a gente ficava, as matérias no jornal, era a categoria que está há 4 anos sem perder. Então tu entrava lá e dizia assim, ó, quanto que nós vamos ganhar hoje? Então, tipo assim, ó, nós íamos jogar contra o Novo Hamburgo da vida, era 12-0. Era uma outra realidade, assim, era uma distância muito grande. Pela categoria que realmente se reuniu ali, gente que até fez muito sucesso, muitos ficaram pelo caminho, que eram seleção brasileira, enfim, né? Mas o que eu quero dizer é que tu vai vivenciando esses vestiários, é diferente, é uma confiança, é uma coisa que realmente assim vai pesando. É legal, assim, né, de certa forma, né, porque tu vai vivenciando isso, mas tem seus desafios, né? É legal quando tu tá do lado deles. Quando tu tá do lado deles. Quando tu tá do contrário, parece que o campo tá assim, ó, tá inclinado, sabe? Eu montei equipes muito boas aqui na minha escola. Quando os caras botavam o pé no cristal para jogar contra a base, porque ia fazer um amistoso e tal, porque os guri pareciam que tinham dado uma injeção, né? Ele sabe o Chaves, o piripaque do Chaves, eu tinha que jogar água na cara. Sabe que a segunda vez quando eu venho pro Grêmio aí, já tinha tido a experiência do interior, e eu tô ali, eu tô matando um leão por dia, tipo assim, não tem treino ruim, né? Aí daqui a pouco tava chegando aquele jogador que tinha muito potencial e ele já não treinava, já deitava na maca porque ele não tinha dormido muito bem, sabe aquelas coisas, né? E aí tu começa assim a falar, falei, cara, olha só, final do ano tá aí, é Taça São Paulo, os caras vão fazer uma peneira, porque o Julinho quando me traz, ele também me traz nesse sentido, porque ele sabia que eu era um cara consciente, me conhecia, sempre fui assim de organizar, assim, vestiário, aquela coisa, ser uma boa referência, uma boa né? liderança. E eu começo a ter essas conversas assim com os caras, principalmente aquele pessoal do ano. Aí um dizia assim pra mim, assim, ó, Ricardo, se eu sair do Grêmio, eu vou pro São Paulo. Se o São Paulo não me quiser, eu vou pro Corinthians. Se eu não for no Corinthians, eu vou pro Palmeiras. Entendeu? E eu falei assim, olha só. Não é bem assim. Não é essa a realidade. E eu vou dizer, da onde eu venho, é ruim, tá? É difícil, cara. Eu vou te dizer uma coisa, essa mesma pessoa que eu tive essa experiência, ele vai ser emprestado e vai jogar num time do interior, e esse cara, ele se perde, e eu digo assim, ó, o potencial, uma coisa era o Ricardo, que fez força pra jogar, entendeu? O Ricardo fez força pra jogar. Ele era um cara muito dedicado, ele era bom de grupo, ele organizava, ele tal, não sei o quê, mas é assim, ó, fisicamente, sabe, não é aquele cara assim eu não era o mais alto, não era o mais rápido, não era o mais técnico, ele não era mais nada, mas tipo assim, devido às suas condições, a inteligência até, eu consegui jogar. Esse cara, ele era o cara do alto nível. O fora da curva. O fora da curva, só que a cabeça não ajudou, né? Então... Porque o fora da curva, ele é tratado como fora da curva desde muito cedo. Exato. Na verdade, tu acaba... os caras acabam te blindando de algumas dificuldades porque tu é o fora da curva. Não. Esse aqui passa por ali, esse aqui não pega fila. Pode fazer qualquer coisa. Foi pra noite, tá, esquece ele lá, deixa ele vai jogar amanhã e tal.
E às vezes a canoa vira, né? A bola pune, né? Que nem diz o Muricy Ramalho. Sim, com certeza. E toda essa tua trajetória aí, que tu usa hoje pra vida? Essa experiência de futebol, Cara, essa é uma pergunta... É uma filosofia de vida, o futebol. É muito legal essa tua pergunta. Porque assim, ó, tu imagina eu paro de jogar com 32 anos, eu tinha me formado em administração, eu não posso dizer que eu me preparei para parar, né? Fazer um curso, eu acho que por mais importante que seja, e eu acho que é importante, mas tu chega com 32 anos e eu não sabia o que ia fazer. Então fiquei meio suscetível à oportunidade que ia aparecer. Então ele também foi um momento que eu precisei me descobrir, porque, poxa, tu ficar 20 anos fazendo a mesma coisa, tu não pode dizer que tu te conhece, né? Então era meio desesperador, porque qual que era a cena da minha cabeça, assim, né, Lúcio e Marcelo? A cena da minha cabeça era assim, ó, eu vou pedir um trabalho para alguém e eu vou chegar com o meu currículo lá. Eu joguei no Brasil de Pelotas, joguei no Novo Hamburgo, então, o que esse cara vai me dar um emprego pra quê, entendeu? Eu comecei a pensar isso. Sabe, tu faz teu currículo vitae. Eu falei assim, era essa a coisa assim, era meio desesperador, entende? Pior. Só que, ok, aí eu comecei a fazer uma análise, eu precisei me descobrir, né? Então eu fui ver que, na verdade, o esporte, ele tinha me ensinado disciplina, ele tinha me ensinado a ser resiliente. Eu me frustrei pra caramba, entendeu? Então eu fui começar a ver como era importante. Eu já não ficava assim desesperado com qualquer coisa. Eu sabia o que era um atraso de salário. Então assim, eu comecei fui ver assim que o esporte tinha que me moldado assim de uma forma muito maior do que eu imaginava para a vida. Então eu acredito assim, até os meus grandes erros assim que eu tive fizeram com que eu pudesse performar melhor no ambiente que eu estou hoje. Eu entro no mercado imobiliário e eu me lembro que a minha primeira venda que eu fui fazer era uma venda difícil, era um imóvel de mais de 1 milhão, e eu estou numa mesa de negociação assim junto com o meu gerente que estava auxiliando, né? E esse cara ele termina assim a reunião, ele sai e ele falou assim, ó, cara, tu viu só, né? Aqui também tem pressão. Falou pra mim assim, né? Sim. E eu tô ali sentado e eu escutei assim, legal. E eu entrei no carro e eu comecei a pensar, né? Eu falei, cara, pressão foi quando eu perco um Brapel 3-0 e eu tenho que ficar até as 4 horas da manhã dentro do vestiário, porque a torcida queria matar a gente, entendeu? Porque quando eles passam lá, a torcida chavante, eles olharam nossas esposas lá no camarote, os caras jogam pedra, entendeu? Aí tu fica no vestiário e sabe, os caras estão apedrejando as esposas de vocês, tá? Aí tu viu assim, pressão pra mim era, eu falei assim, eu fiquei pensando, fui embora de carro, né, dirigindo, isso aqui não é pressão. Aí eu comecei a ver que eu tinha sido preparado para algumas situações da vida que iam me ajudar muito. Então, o esporte, ele me moldou, assim, né? Nesse sentido de personalidade, de saber suportar as coisas, né? Que são sempre desafiadoras, não importa o tempo que a gente está vivendo, né? Então, eu sou grato, assim, a isso e eu te confesso que eu precisei passar por esse entendimento de que esse descobrimento, na verdade, né, de tudo isso que eu tinha vivido no futebol. E até porque uma transição de carreira é uma troca de pneu de um carro do carro andando. Porque tu não pode parar muito, né? Não pode parar. E eu também venho de uma pegada do esporte, mas eu venho do karatê, né? Do karatê, deu 30 anos, então mais aí. E isso aí, o esporte, independente do esporte, quando tu leva ele a sério, tu faz ele transforma ele numa filosofia de vida, porque, cara, o cara que fica 20 anos fazendo a mesma coisa, isso aí é tua filosofia de vida. Porque se tu olhar ali, por mais que em algum momento tu estava num clube e depois no outro, mas se tu olhar a tua linha do tempo, tu vai ver que a tua disciplina foi sempre linear, sabe? Os altos e baixos e as frustrações que a gente tem, qualquer área, qualquer trabalho, né? Mas que ele te prepara, principalmente a nível de resiliência, parte de mentalidade, ele te prepara muito, porque tu consegue
exatamente isso. Tu consegue lidar com algumas pressões que uma faculdade não vai te dar. Entendeu? Essa exposição, assim, né? Quando eu fui colocar as crianças na escolinha agora, né? Eu tava me lembrando, assim, de coisas, assim. Eu falei, a primeira coisa que eu queria que eles se ocupassem, né? Eu falei pro Marcelo, na primeira conversa que a gente teve, eu falei, Marcelo, eu não tenho pretensão nenhuma aqui, Marcelo. As minhas pretensões são, eu falei assim, primeiro eu queria que eles se ocupassem. Que eu acho que uma coisa que deu certo comigo, com meus irmãos, foi que a gente estava ocupado. Não tinha tempo de pensar muita bobagem, entende? Então, assim, eu queria que eles fossem ativos, né? Ativos, porque a gente se preocupa lá com a alimentação deles, né? Sim. Que hoje tem um índice de obesidade infantil gigantesco. Foi só, a gente não vai ter esse problema, porque a gente cuida da alimentação, mas eu queria que eles fossem... A gente sabe como funciona, né? Que eu queria que eles fossem, assim, ativos, assim, né? Então, isso era uma coisa. E outra coisa, assim, que eu tava sempre penso, assim, é que eles sejam expostos, né? Acho que a vida é importante que eles sejam expostos. Eu falei assim, Priscila, o que eu acredito, né? A gente expõe eles, as reações, as coisas da vida, e a gente ensina. E o esporte, ele é uma baita ferramenta, porque assim, tu vai embora um dia para casa se sentindo melhor em campo. Que coisa gostosa, tu sai ali, os pais dizem, ô Miguel, jogou muito e tal, não sei o quê. E tem o dia que tu vai embora, que tu diz assim, olha só, o teu time perdeu, porque tu perdeu aquela bola, e tu vai se sentindo o último, entendeu? Ninguém, os caras não querem te ver, o teu companheiro olha pra ti e diz assim, o que aconteceu contigo, entendeu? Então a gente vai passando por essas nuances da vida, que na verdade é a vida, né? Isso é vida, Essa é a vida, né? Então eu digo assim, eu como pai digo assim, eu vou ter que entrar ali, filho, que legal, baita jogo e tal, né? Tu entendeu por que tu fez esse baita jogo? Pô, tal, não sei. Aí você vai, mas também assim, olha só, calma. Foi ruim lá, né? Perdeu por causa tua. Não deu. Mas hoje não deu e a vida é assim. E olha só, tu vai ter uma oportunidade de se dedicar nos treinos e escrever uma nova história. Eu falei assim, futebol é bom, sempre tem uma quarta-feira e um domingo. Sempre vai ter a próxima quarta ou o próximo domingo. Então... O detalhe é como é que tu vai sobreviver entre eles. Depois... É exatamente isso, né? Então eu acho que isso também, essa exposição assim que o esporte acaba nos fazendo ter essa quarta e esse domingo, é uma coisa legal assim, né? Se a gente obviamente entender isso, né? De uma forma positiva também, né? E isso vai refletir muito na questão dos teus filhos. Por tu ter tido essa base... Tu tem uma percepção de valor sobre as escolhas deles, sobre as frustrações, sobre os ganhos. Então eu acredito que eles vão ter uma maturidade mais consciente, sabe? Porque tu vai entender, porque tu não tá, assim como tu mesmo trouxe, eu queria só que se ocupasse. Tu não tá naquela gana de que muitos pais, de que, assim, quando o filho vai lá e perde uma bola... o pai vai lá, mas não podia ter feito isso aqui. Por quê? Porque tu já passou por isso. Então, tem essa experiência. Sim. Então, teus filhos têm então, essa... tu imagina, eu paro de jogar, que nem eu falei, 20 anos, né? Aí eu começo a fazer também aquela autoanálise, né? E, naturalmente, a gente, quando começa lá, eu queria jogar uma Copa do Mundo, jogar pela Seleção Brasileira uma Copa do Mundo. Sim. A gente começa uma coisa que a gente não tem nem ideia, né, do que, né? E aí termina uma carreira, por mais que tenha tido algumas conquistas, enfim e tal, ela não é nem 30% do que eu gostaria. E aí eu vou mais além, né, de um atleta como eu, ela não foi nem 30% compatível com a minha dedicação. Então, tipo assim, pega aí os grandes jogadores, os caras obstinados. Eu era esse cara, meu. Só que aí tu termina a tua carreira e tu fica pensando assim, né? O que aconteceu, né? E eu termino minha carreira, eu não termino frustrado. Isso é bom. Isso é muito legal, né? Isso é bom. E aí a frase da minha mãe, né? Foi assim, o meu medo era que tu, tipo assim, vivesse uma vida frustrada. E eu não fico assim, eu começo a me analisar, entende? Sabe qual foi uma coisa que eu trago hoje para o que eu faço, que foi uma coisa muito importante de eu analisar? Sabe que eu fui um zagueiro, né? E eu tinha uma capacidade técnica boa, uma boa capacidade técnica.
Só que eu usei muito pouco, eu usei menos do que eu poderia. Marcelo vai entender o que eu estou falando. Aquela bola que eu tirava de cabeça de primeira, eu podia ter tirado 2 de cabeça e na terceira eu fingia que é de cabeça e eu botava no peito e jogava. Entendeu? Aquele passe que eu levava pro lado, sabe aquele passinho que tu bota lá, sem peso no fundo? Pô, eu faço ele, mas eu podia virar o pé e enfiar uma bola entre linhas aqui para quebrar as linhas, tu entende? Eu tinha condição de fazer isso. Só que o ambiente vai te moldando e tu não quer ser o cara que de repente vai errar e vai perder uma oportunidade e vai colocar o time numa situação, tu vai te limitando muitas vezes. E aí eu sou o cara que daqui a pouco tu vai olhar 14 anos de profissional e tu vai me dizer assim, um cara que acompanha uma cara, não sei se eu acho 2 erros do Ricardo. Eu não sei se eu acho 2 erros dele importante na carreira dele. Não sei, assim, ó. Tá, vou achar 2, 3. Que entregou um jogo. Perdemos por causa dele, perdemos uma classificação por causa dele. Só que aí daqui a pouco eu olho para os caras que jogaram comigo, que foram para a seleção brasileira, que foram para o PSG, PSV, para não sei o quê. Eles arriscaram mais. Eles eram os caras que arriscaram. Tu entende? Sim. E aí e agora eu termino minha carreira, acabou minha vida por causa disso. Aí hoje estou no mercado imobiliário. Aí eu pensei assim, ó, eu preciso arriscar. Sim. Agora que ele tá ficando rico. Você tá entendendo? Agora. Porque aí Agora que vai vir a grana. Aí eu fico pensando, quem que ganha? Aí eu olho, 2 pessoas trabalham comigo, os mesmos, 60 anos. Um cara com muito conhecimento e uma pessoa com mais coragem do que conhecimento. Aí eu fico olhando quem tá melhor. Aí eu falei assim, sabe quando algumas fichas começam a cair, tu começa a montar um quebra-cabeça, eu olho pra minha vida, eu olho pra vida, eu sei, ó, eu tá faltando alguma coisa na minha vida. Claro, aí tu arrisca, aí tu dá certo, aí tu começa a ver assim, e fala assim, poxa, é legal a vida tem continuação, não ficou naquilo ali, sabe? Então a gente tem a oportunidade de avançar, né? Então eu acho que isso é uma das coisas também que me fez ficar saudável, digamos assim, para essa nova etapa da minha trajetória. É que o cérebro humano, ele detesta mudança, ele detesta o desconhecido, porque ele sabe que gera risco, né? E principalmente na parte do futebol, existe o julgamento, existe o peso, porque uma coisa é vamos transitar de um lado profissional, de trabalho, e o lado profissional futebol. No teu trabalho tu errou ali, de repente tu vai prejudicar aquele mês ali, aquela venda, a tua família. Futebol não, futebol tem uma torcida toda ali que, né, tem a torcida, tem o técnico, tem mais 10, quer dizer, não é só 10, tem mais os que estão sentados lá. É isso aí. Então, concordo contigo, essa decisão aí. Só que, infelizmente, no futebol, quem arrisca mais, e aí daí eu entro o Marcelo, mas quem arrisca mais, eu acho que mesmo se expondo, aumenta a probabilidade dele sair. O Marcelo sabe os grandes craques eles jogam lá com o Camp Nou lotado como se estivesse na rua ali, né, Marcelo? Mas a verdade é essa, né, cara? Eu disse para os guris no treino sábado, o que fez o Ronaldo fenômeno, Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho e tal, é 2 segundos de diferença. Aqueles 2 segundos de dominar, eu já sei o que eu vou fazer. Enquanto tem outro que domina e se apavora ou não domina e chuta para fora. É uma fração de segundos de levantar os olhos, olhar pro goleiro e pá, ele tá ali, eu vou botar aqui, sabe? É essa tranquilidade para jogar que entra o medo. Entra o medo. O medo de errar te faz errar, tu foca, né? Então, daqui a pouco tu faz uma carreira linear, né? Linear, o Ricardo deve ter sido um jogador nota 8, 8,5. Assim. Variou para 7,5, subiu 8,5, mas vamos trabalhar numa média 8. Seguro, o treinador pode contar comigo, o cara não vai arriscar, vai se matar pelo time. Eu quero esse cara no meu time. Manda buscar o Ricardo porque eu quero ele no meu time. Mas daqui a pouco quem quer um pouco mais, às vezes tem que arriscar um pouquinho. Pode dar certo, mas pode dar errado. O louco Abreu mete uma cavada e entra pra história porque cavou. E aí o outro cara que cavou errou, se ferrou
Atolaram ele. Beleza, mas tem 50% de chance de dar certo. Eu acho assim, né? Eu acho que vale a pena a gente tirar esse peso, né? O Marcelo, eu acho que tu faz muito isso, né, Marcelo? Quando tu pega as expectativas dos pais ali, das crianças, eu vi que a primeira coisa que tu faz é tu vai tirar o peso, entendeu? Já vai ver bons atributos ali na criança, tu já vai enxergar com bons olhos as coisas, né? Que é o que realmente faz, né? A pressão, ela nos faz muitas vezes travar, né? Então... É porque se a gente for pensar, qual é a função do formador, né? Qual a minha função ali? Do cara que está ali na beira da quadra? Eu tô brincando de ser treinador para inflar meu ego, para ganhar. Eu tô ali para montar um timezinho. Eu tô ali para entregar o produto que tu veio buscar. O que tu veio buscar na Futuro Crack? Tu já parou para pensar? Tu veio buscar um lugar pro teu filho simplesmente bater uma bola e ser feliz? Ou tu botou ele na Futuro Crack porque tu identificou que ali esse trabalho vai te entregar o que tu procura para o desenvolvimento dele? Eu pensei total no desenvolvimento dele, com certeza. É alguém que vai conseguir extrair, assim... Eu penso assim, né? O Miguel tem que estar num lugar que uma pessoa goste dele. Goste no sentido assim de... vai pegar ele, vai olhar pontos positivos, vai trabalhar em cima disso, vai ver defeitos mas vai conseguir cativar, instigar ele, assim, né? Porque a gente sabe que os professores, eles marcam muito a gente, cara. Os professores, eles marcam muito. Se tu pensar lá no colégio, tu gosta de uma matéria, tu aprende a gostar da matéria. Às vezes uma matéria nada a ver, que a maioria das pessoas não gosta, mas, cara, o professor te fez gostar daquela matéria. O futebol, ele também tem isso. Tu vai porque tu sabe que o cara gosta de ti, e aí ele já ganhou. Eu falo muito isso, a gente... Antes de ganhar o direito de falar assim, alguma coisa, a gente vai ganhando o coração das pessoas mesmo, né? Então vai cativando eles, e aí tu consegue acessar, e isso é uma coisa que é importante. O professor, ele tem isso, mas é como tu disse, né? É a diferença do treinador e muitas vezes do professor, do cara que tem esse propósito mesmo, né? A minha mulher se chama propósito, porque é a forma como a gente se move, tem que ter uma intenção, né? Sim. Quando eu saio da primeira experiência que eu tive numa imobiliária, a pergunta que eu fiz para o meu sócio, mas nós estamos saindo simplesmente para ganhar mais dinheiro? Tá, se for isso, ok, só precisamos ser sinceros. Só para você entendeu? Tá tudo certo. É pagar. Aí eu falei, não, então por que nós estamos saindo? Ali nós começamos a pontuar, tipo a cultura da nossa imobiliária. E isso foi importante, porque aí tu sabe para onde tu tá indo. É que nem o Marcelo falou, o meu objetivo aqui é desenvolver eles. Então, isso para mim, nesse momento, é o que é o mais importante, entendeu? Eu falei, o Miguel, ele tem... São 2 anos, né, que eu falei de atraso, né? De atraso. Foi assim, cara, tu não tem que... Atraso maturacional. O Miguel tá jogando uma sub-11, mas hoje o corpo dele tem idade de sub-9. De 9, entendeu? É tipo assim, filho, tu tem que te preocupar em melhorar em ti, não olha os outros, olha pra ti, cara, tu entendeu? Vamos lá, eu brinco com ele, vamos tirar umas fotos aqui, vamos ver como é que tu vai estar no final do ano. Tipo assim, coisa assim, não olha os outros, olha pra ti, cara, tu tem que estar bem, entendeu? É isso aí, não bate com a esquerda, tenta lá, cara, entendeu? Porque a vida também é muito isso. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é essa comparação, né? A gente se compara muito com gente que tem uma estrada. Imagina nós temos ali 8 anos daqui a pouco eu vou querer me comparar com uma mulher que tem 25, 30 anos, eu vou me frustrar, entende? Então, hoje eu tava dando treino de manhã, tava só o Cauã lá no futebol de campo. E aí quando terminou o treino eu fui conversar com a Cibele rapidinho ali, e ela me diz assim, só falta força nesse cara aqui, não sei o que. Cara, ele tava dando cada pancada em mim. Eu disse, Cibele, não falta força. A gente vai pensar que falta força se eu comparar ele com o Diego. O Diego é um fixo forte que a gente tem lá. E o Diego tem só 12 quilos a mais do que ele, ou com 11 anos. Tu imagina? Não, se eu comparar o Diego com o Cauã, se eu comparar o Diego com o Miguel,
eu vou me frustrar a vida toda. Agora, se eu pegar aquele aluno e conseguir extrair o que ele tem de melhor, porque eu tenho o Diego, que a mobilidade do Diego não é a mesma do Cauã e do Miguel. Então nós vamos estimular isso aqui neles. Exatamente. Só que é o olhar, né? Tu falou em propósito. Eu quis ser jogador de futebol, né? Eu quis. Tentei. Eu sou 7'5". Então, na minha época, os caras não ficavam multimilionários, que nem os caras já estavam ficando ali dos 8'5", 9'5" e tal. Eu queria jogar porque eu queria jogar. Eu queria jogar bola. Eu não dizia assim, não vou estudar porque eu não sei. Não, cara, eu queria jogar bola o dia todo. E eu tive lesão de tornozelo no teste do Grêmio. Quando eu tive uma outra oportunidade, eu bati com a cabeça, tive que ficar 6 meses sem jogar bola. Depois eu rompi o cruzado anterior. Quando eu estava no time embrionário na Ubra. O time que tu jogou na Ubra, o embrião dele foi um time universitário. Eu estava nesse time universitário. Que legal. Então, o campo da Ubra era só o campo. Já com a grama e tal, com a pista e tal. E não tinha um estádio na volta. Eu rompi o cruzado anterior ali dentro do estádio da Ubra. Que lesão difícil, né? 7 meses. Eu levei 1 ano para voltar a jogar. E aquele medo, e aí, será que vai dar? Será que não vai? E aí, quando tu volta, ainda tem mais uma chancezinha, será que vou de novo? Cara, deu tanta coisa errada na minha história para ser jogador profissional, que hoje eu entendo que talvez não fosse para ser. Eu não era para ser o jogador, eu era para fazer o que eu faço hoje. Sim, exato. Nessa minha trajetória, eu ajudei muita gente a virar profissional. E essa história a gente vai vendo... É o propósito. Hoje o cara entende. É o quebra-cabeça, né? Que vai fazendo sentido depois, né? Eu, por exemplo, também, eu falo isso muito para as pessoas. Eu passei... Sabe quando tu faz aquele trainee na empresa? Tu começa a passar em todas as áreas. Eu costumo dizer que eu tive a oportunidade de dar uma entrevista lá no Globo Esporte, aparecer no jornal, na capa e tal, não sei o quê. Só que eu também fui o cara que não fui convocado. E aí eu tô lá, sei lá, com 28 anos, e eu tô, sabe o dia, tu já ia fardado com a roupa lá e tal, dá o beijo na tua esposa, né? Casado, com filho, dá o beijo na tua esposa, aí tu chega lá na hora, tu treina de manhã, era pra ir viajar, aí quando vê tu tá voltando, mas o que aconteceu? Não fui convocado. É humilhante, né? Porque daqui a pouco tu já tem a tua trajetória. Então, mas o que eu entendi, e me lembrei disso por causa do Marcelo, né? Que ele falou, eu acho que a gente vai sendo... eu acho que Deus assim vai nos proporcionando passar pelas coisas, até para que a gente possa entender, né? Vai te moldando, né? Vai forjando. Então o Marcelo, ele tipo assim, ele tem propriedade para dizer, eu sei o que é quando não deu certo. Eu sei o que é tu tá às portas de uma oportunidade e acontecer um imprevisto. Então esse tipo de coisa eu vejo também na minha vida, porque a gente consegue ter propriedade para dizer, eu por exemplo, o filho do meu grande amigo lá que eu fui lá ver o jogo, eles são no intervalo do jogo. Então eu estou pensando nesse cara ali agora, voltando para a cidade, no ônibus aqui. E aí o time melhora quando o cara sai às vezes. É tipo assim, é difícil, gente. Mas a gente vai... São coisas que na hora a gente não entende, mas lá na frente vai fazer sentido. Propósito. Mas aí que entra a estrutura da família. Também. O recebimento nessa questão aí. E aí, sai do clube. Aí entra a estrutura da família, perfeita colocação. Sim. Porém, quantas pessoas... Tá com frio? Eu tô um pouquinho, né? Vamos diminuir o ar. E o ar vai direto. Vou botar no 20 aqui. Propósito, família. A gente tá falando de família. Quantas famílias hoje conseguem dar esse apoio ao jogador? Porque não existe uma cartilha, né? É um voo meio às cegas, assim. Eu tô indo, daqui a pouco encosta um empresário que te dá uma proposta, o outro tem uma outra, esse clube... Tá, e aí? Pra quem correr, né? É um risco. Tá, hoje a gente tem trabalho, né? Da mentoria que a gente faz.
justamente para isso, para poder dar esse apoio aos pais, apoio ao jogador, para poder nivelar conhecimento, força, tática, tudo que ele precisa. Aguentar essa pressão que tu falou. Aguentar a pressão, mas principalmente dar um apoio para os pais, para a tomada de decisão dos pais. A gente fala muito da tomada de decisão do jogador dentro de campo, mas quantas vezes um jogador acaba tendo uma tomada de decisão dentro de campo que não é a melhor possível naquele momento, porque ele está com um problema na família. Ou ele não sabe se ele vai ser contratado, ele não sabe como é que vai ser, ele está preocupado se vão dispensar ele no outro jogo. Então, são várias variáveis que tu não sabe o que está passando dentro da cabeça daquele cara. É verdade. E acontece muito isso. E a maioria dos jogadores profissionais, dos jogadores em formação, de um modo geral, mas muito dos jogadores profissionais, eles não dão o braço a torcer de que eles precisam desse apoio, porque eles vivem muito sob pressão, muito, e às vezes tu não tem para quem pedir socorro. Por isso também a realidade dos excessos, assim, né, eles se extravasam muito, né, então por que aí o cara sai, ele fica um dia desaparecido, acontece isso. Aí ele vai encontrando na vida dele os alívios, né, que a gente fala, que às vezes vai na bebida alcoólica, que vai, enfim, diversas coisas que vão se apresentando para ele, porque como ele vive numa pressão muito grande, ele vai encontrando ao longo da jornada dele algumas coisas para que ele possa se sentir aliviado de certa forma. Então, realmente, assim, às vezes as pessoas, elas olham o atleta do alto nível e eles dizem assim, esse cara aí tá cheio de dinheiro, entendeu? Cara, um dinheiro que às vezes ele não consegue nem gastar. Mas ele viaja o Brasil inteiro. Cara, esse cara não sai do hotel. Eu sei, porque eu jogava lá a Série D, Série C lá do brasileiro, quem faz a rota é a CBF, é a mesma rota para todo mundo. Então, tipo assim, tirando lá o Palmeiras, que tem o avião lá da Presidente, entendeu? O resto, cara, se tu vai jogar lá, tu vai fazer uma ponte lá em São Paulo, tu vai ficar lá e tal, não sei o que, tu vai ficar 2, 3 horas no aeroporto e tal. É a mesma pegada para todo mundo. Então, tipo assim, esse cara ele não aproveita. Ele não tem férias de janeiro ali. Cara, mas esse cara não sei o que. Eu vou dizer assim, é uma vida diferente. Gente, eu começo a conhecer alguns lugares depois que eu paro de jogar. É bizarro, mas não é. Eu vou ensinar meu filho as brincadeiras lá mas tu não brincava desse negócio? Ele falou, eu jogava bola, cara. Tem brincadeira. Que brincadeira, cara? Tu entendeu? Mas tu não ia pra praia com os amigos? Não, cara, tem praia, meu. Nós tá fazendo pré-temporada. Então, isso aí. Tu entendeu? Nós estamos fazendo pré-temporada. Que é isso? Mas tu não teve férias? Não, que férias? É intervalo de contrato. Então, a gente começa a ver que a realidade nossa foi uma realidade diferente, né? Então, sempre essa pressão pelo próximo contrato. Eu falei que eu fiquei 3 anos no Brasil de Pelotas, mas renovando o contrato de 6 meses. Se não lotar o estádio, se não ganhar, não lota o estádio. Se não lotar o estádio, não tem renda. Se não tem renda, não tem salário. Alguém vai cair. Então, era sempre assim no limite, para que as coisas possam acontecer. Quando passou 3 anos da tua vida, tu olhou lá no banheiro, lá no azulejo branco, tem uns toquinhos de cabelo, começou a cair os cabelos. Tu entendeu? É esse tipo de coisa que tu entra num looping, que tu nem te dá conta, mas tu te acostuma com aquilo, mas com certeza tem consequência, né? E isso ainda tu tá falando do lado bom da história, de quem ainda permanece. Porque eu vejo que o futebol ele é desejado por muitos, mas suportado por poucos. É verdade. Porque se não tiver o que a gente fala, né, sobre essa estrutura, né? Porque o que tu tá falando aí é sob pressão. Porque não é para qualquer um. Todo tempo. Porque se tu observar aí de 20 anos que tu teve a tua carreira aí, pega desses 20 anos aí, tu mesmo falou, não quero ser repetitivo, mas quais foram os intervalos que realmente tu aproveitou, que tu olha para trás e diz, peraí, é como tu disse, tu ia para um lugar para disputar um campeonato, tu ficava lá, tu saía do hotel, né, ia lá, jogava, voltava, não tem muito, só que daí a pessoa olha, mas é isso que eu quero, porque eu quero viajar, claro que é bom, só que
O porquê que, pelo que tu falou e que eu percebi que eu não saí frustrado, porque tu aproveitou o processo. Sim. Tu conseguiu aproveitar o processo, tu conseguiu colocar o processo dentro da tua identidade, teus princípios, teus valores. Porque a maior parte é difícil de fazer isso aí. Sabe que uma coisa que eu acho que, trazendo para a realidade das profissões, às vezes, né, que faz as pessoas elas mais desanimarem. Eu pensava assim, o que faz uma pessoa estar nisso e o que faz a pessoa não estar nisso, né? Então, trazendo para a realidade do futebol, as pessoas elas não entendem que elas têm outras oportunidades. Então, tipo assim, qual é o minha marca, meu testemunho, assim, né, digamos. Qual é a minha vida? O que é a minha vida? A minha vida eu digo para as pessoas hoje, a vida depois do futebol. Tem vida. Depois do futebol. Posso dizer para você, minha vida ela comprova isso. Cara, então tu é o escolhido, tu é... Não, cara, quem me conhece sabe. Sou uma pessoa comum, não sou mais inteligente, não sou... Eu falo isso porque é legal isso, cara. Porque senão a gente fica achando que a gente é uma pessoa, né, que, poxa, eu sou fora da curva, como é que era? Eu sou superdotado. Sim. Eu sou o superdotado. Sim, na época da infância tinha essa coisa, não, Sim. esse cara... Não, o cara tem um QI, não, se fizer um QI aqui, eu vou falar pra vocês, nós estamos em 4 pessoas aqui na sala, o meu vai ser o mais baixo, pode ter certeza disso. Pode ser, não precisa nem fazer, vai ser. Mas é legal porque tem oportunidades, as pessoas acham que não tem outra coisa. Porque o futebol ele é um ambiente mais fechado, assim, ele faz com que a tua cabeça fique mais fechada. Então eu sempre falo onde eu vou assim, porque hoje o que tem acontecido? Atletas que jogaram comigo, eu falei, como tu transicionou, Ricardo? Como é que tu levou para esse lado? Eu falei, primeira coisa, eu não fiz uma programação, se apareceu essa oportunidade para mim, como nós estávamos falando aqui no bastidor, né? Falei assim, qual o segredo? O segredo é tu precisar. Quando tu precisa, tu dá um jeito de fazer dar certo. Mas o que eu faço hoje, tem uma coisa que foi a pergunta que eu fiz. Por que eu fiquei no futebol tanto tempo? Isso foi uma coisa que eu acho que é muito interessante, que me faz permanecer naquilo que eu faço hoje. O futebol sempre me trouxe perspectiva. Então, eu sempre quando vou falar com alguém da forma profissional, eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa, tu te imagina daqui X anos fazendo isso te dá uma perspectiva de tu melhorar de vida, te dá uma perspectiva de tu dar uma vida melhor para tua família, te dá uma perspectiva de tu atingir teus objetivos. O futebol, por mais que eu tenha atingido um nível modesto, eu sempre via um cara do meu lado, ele estava aqui do meu ladinho, cara. E aí tinha um campeonato, tinha uma nova oportunidade, era uma partida mudava a vida de uma pessoa, era um novo contrato. E eu sempre falo, a linha tênue de tu ganhar 10 mil e tu ganhar 100 mil é muito perto. Caiu para um lado, ganhou 10. Ganhou para o outro lado, ganhou 100. É muito fina. É muito fina. E eu vou dizer, tem diferença dos jogadores, Ricardo? Vou te falar, se tu me perguntar, tem que escolher sim ou não? Falei, muitas vezes não tem. É como eu falei, é matemática. Não tem espaço para todo mundo. Então, o que eu quero dizer assim, é porque eu via isso. Então, o futebol ele sempre me trouxe perspectiva. Com 20, com 25, com 30. Com 30, eu ainda acreditava que eu ia fazer um bom campeonato estadual e um clube da Série B, ele ia ver e eu ia dar aquele salto. Eu via acontecer com meus companheiros, então por que não comigo? Então eu tinha perspectiva, por isso eu permanecia. Quando eu entro para fazer essa minha nova profissão no mercado imobiliário, eu fui descobrindo, né, um leque de opções. E aí eu fui vendo assim, poxa, esse negócio me dá perspectiva, por isso eu permaneço. Então, quando eu penso assim, em algo futuro, tem que ser uma coisa que possa te dar possibilidade. Bom, o Marcelo, ele abriu uma escola de futebol que tem um propósito bem definido e agora ele enxergou que tem outros nichos. Tem aquele cara que realmente quer performar, que tem uma expectativa nele e ele pode, e ele está ali, ele está suprindo, ele tem capacidade para isso, a história dele conta. As experiências que ele teve, ele viu muita gente, é isso que eu fico pensando, né? Esse cara viu muita gente dar errado. Ele viu muita gente que se frustrou, ele viu muita gente que errou a mão, sabe quando o cara erra a mão? Então, tipo assim, eu tô aprendendo, cara, então é muita história, é muita bagagem para que a gente possa usar. Então,
eu acho que o futebol, ele tem essa questão de dar perspectiva para as pessoas. E é aí que entra a realidade dos pais. Porque às vezes o filho, ele é a esperança, né? A esperança de uma família toda. A família toda. Então... Um Hendrick da vida, imagina. É isso. Mas eu vou ali, ó. Eu falei dos meninos, né? Tá ali, cara. Tem gente de São Paulo. O pai parou tudo. O pai e a mãe vieram de São Paulo, estão aqui com o filho. O cara De tem 6 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos o cara tá aqui, entendeu? E dá um jeito. O pai faz um bico aqui, faz um bico e tal. Se vira. E aí tu imagina todo dia aquela conversa. Termina um treino, Marcelo. Como é que tu foi teu treino? Quantos chutes tu deu? Tu marcou? Tu foi intenso? Não sei o quê. Bom, imagina, Tu viu que chegou um outro treino. guri ali da tua posição? Imagina, cara. Como que fica a cabeça dessa criança, né, cara? Tu imagina. É uma pressão que se joga pra cima de uma criança que ela não tem capacidade de suportar. Não, e nem a gente, né, Marcelo? Eu termino aqui o meu trabalho, a minha esposa não chega a dizer quantos clientes tu atendeu, quantas visitas tu fez. E aí, tem uma próxima venda? Não sei. Nem a gente faz isso. Tu não consegue absorver. E aí, às vezes, muita gente tá vendo com uma criança. Né? É maluco, cara. Por isso que eu brigo tanto por causa da especialização precoce. Porque dentro de um processo desse, que eles começam tão cedo, e aí é do que eu vi acontecer. De atletas que tinham capacidade e quando chegaram ali na porta da Sub-17, da 18, da 19, agora da 20, quando eu estava lá no Cruzeiro, a gente conversou em off aqui, eu fui atrás dos caras. Os caras foram meus alunos dos 7 aos 11, aos 10, 11, que é quando eles começaram a ir pro clube. Cara, eu liguei pro cara, eu convidei, mandei o WhatsApp, fiz proposta, vem, faz o treino uma semana e depois tu me diz. Terminou a semana, o cara disse, não quero mais. Na hora que é pra colher. Na hora que era pra... Sim. Não, virou barbeiro. O cara tá fazendo curso de barbeiro. Sim. E chegou e o treinador queria ele. Mas Imagina. ele... E aí por quê? Porque ele começou muito cedo. E aí eu fiz um vídeo e coloquei na internet, no Instagram essa semana, depois do que a gente conversou aqui com o Soster a semana passada. Do medo e do ego, te lembra? Que a gente conversou? O medo e o ego vão fazer com que essa criança seja sobrecarregada. Sim. Porque o pai, ele não tem uma cartilha. Ele não tem um norte. Não existe, faz isso aqui que vai dar certo. Então, tu começa a ter as tuas tomadas de decisão em dúvida. Tu tem que escolher. Então, ele tem um medo de errar. Ele tem um medo de perder oportunidades. Não, e se eu não boto meu filho agora no Inter, será que ele entra com 11 anos? Será que ele entra com 10? Será que ele entra com 15? Então deixei meu filho lá no Inter agora. Mas será que ele chega na 15? Será que ele chega na... Será que eu não estou sobrecarregando ele demais agora? Isso tudo o cara tem que pensar. Mas o principal é, posso estar perdendo uma oportunidade se ele não entrar agora. E outra é o ego, que é uma outra parcela daqueles caras que estão colocando o guri no clube para dizer que ele está no clube, que ele está jogando no Novo Hamburgo, no Aimoré, no São José, no Grêmio, no Inter, e o cabelo do Piá, ele bota o pé no clube, o cabelo já é igual ao do Neymar, ele já tem um talho na sobrancelha, ele já botou um brinco, tu vai ver o Instagram do guri, Instagram monitorado pelos pais. Cara, tu vê vídeo, tem a foto do guri, tem um texto, hoje o meu treino foi assim. Cara, uma criança de 9 anos não escreve isso. De 11 anos não escreve isso. Quem é que está fazendo isso aí? É o pai. Sim. É o ego do pai de te dizer assim, meu filho foi goleador agora. Ou quando eles estão dentro do clube, jogam no Novo Hamburgo e vem jogar um campeonato de escolinha, e aí ele atropela todo mundo. Meu filho fez 6 gols. Sim, mas o guri joga no Grêmio e vem jogar aqui um campeonato de escolinha. É o ego dos pais. Sim. E essa criança está no meio disso. Sendo atropelado. Mas na tua cabeça tu tem, né? E aí... Vou ou não vou? Faço ou não faço? E se eu errar? E se eu acertar? E se eu arriscar? É uma linha tênue, né? Eu fico pensando assim, eu como pai, né? Eu como pai, eu só quero oferecer oportunidades para eles, né? E aí agora a grande questão, né?
às vezes uma oportunidade na hora errada é ruim, né? Então... Mas tu conhecendo por dentro, hoje tu pode ter menos estresse quanto a isso, né? Eu passei por isso, eu sei como é que funciona, deixa se divertir, deixa curtir, se ali na frente pressionar, eu sei que tá sob pressão, mas a grande maioria não sabe, a grande maioria não teve lá. A gente tem o André, o handler, ele tem 2 guri, o André fez base no Grêmio, foi jogador profissional, ele é dono da Andorra Café, que é um dos patrocinadores nossos, e os 2 guri dele foram meus alunos. Ele tá na Espanha hoje morando, ele se mudou para a Espanha para dar uma oportunidade para os guri virarem jogador. Aí o André, o Arthur, que é 08, tá primeiro ano de sub-20, tá jogando tá treinando com um profissional do Málaga na Espanha. Ele foi para lá faz 2 anos. Sim. E o André lá atrás, quando os guris chegaram, pequenininho ali na escola para mim, o André dizia assim, cara, não quero nem saber, deixa jogar, deixa se divertir. Aí um dia a peneira do Grêmio, quem organizava a peneira do Grêmio em Canoas era eu. Tá, vamos ver o que dá, deixa o Arthur ir pra peneira. O Arthur, ele era um jogador muito habilidoso, mas assim, ele tava ali. Sim, cara, ele fez o melhor jogo da vida dele. Melhor jogo, meteu bola na trave, fez gol de pênalti, quase fez gol de falta. Né? Era o dia dele. Né? Era o dia dele. E o meu zagueiro, que a gente apostava muito, o Leandro, que hoje tava no Criciúma, não sei que clube ele tá agora. Que a gente apostava muito naquele zagueiro, o cara fez o pior jogo da vida dele. Os caras nem olharam pra ele. E era um baita de um guri com 11 anos. No que o cara do Grêmio olhar pra ele, eu disse pro pai, vai olhar pra ele, ele vai embora. Ele errou passe na frente da área, ele acertou uma rosca, cara, nervosismo. E aí o André, que não pressionou, né? Não teve essa pressão com os guris e tal. Com 14, o Arthur despertou. Não, agora eu quero, pai. Fluiu. Agora eu quero. Tu me ajuda, eu te ajudo. Então tá. Tu vai voltar para a escolinha, voltou. Ele tinha parado de treinar com a gente, voltou. Vamos ver uma academia de musculação. Vamos ver um teste. Foi lá, fez teste no Novo Hamburgo. Dali ele foi indo e tal, parou na Espanha. Tá indo lá na Sub-20. Mas aí quando é que ele desperta? Com 14, 15. Aí essa criança tá afim. Não é chegar nos 14, 15 assim, já tô de saco cheio. Sim. Não aguento mais. O Vini Moraes, tu conhece o Vini Moraes? Ele é... 9'9", ele é. Não. O Vini foi meu aluno dos 5 até os 13, mais ou menos, ele treinou com a gente. E ele foi pro Grêmio com 9 para 10. Ele ficou até a sub-20 no Grêmio. Ele parou de jogar o ano passado. Ele estava no profissional ainda. E o Vini... Eu perdi a linha de raciocínio agora. Tu tava falando do Vini. Futebol. Perdi a linha de raciocínio. Tava falando do Arthur, depois do Vini. O alemão. O alemão do Alzheimer. Alzheimer? Toma uma água. A gente... Cara, me perdi. Sobre o tempo, acho, né? Tu tava falando sobre esse tempo. O Vini, tá. E aí ele fez toda a base, né? No Grêmio. Da sub-9 até a sub-20. Foi pro profissional. Parou de jogar. Ele... Não consigo voltar pro raciocínio. Um gole d'água. Deu tilt. Mas muito bom o papo com o seu Ricardo, cara. Boa. O que nós estávamos falando antes? Era do... Muito bom. O que era antes? O que eu estava falando antes? E tu sempre foi tranquilo assim? Não, na verdade eu... Teu temperamento como que é? Eu gostava de dar uma chegadinha, né, nos atacantes, né? É. Eu fazia bastante confusão no começo, né? Fazia bastante confusão. Depois que eu fui... Colérico. Depois tu foi achando os atalhos. Uma vez um cara falou pra mim assim, né? Ele falou assim, cara, tu é muito bom jogador, cara, mas tu tem que parar de querer dar no cara primeiro antes de jogar. Porque assim, ó, a gente vem de uma geração... visita, né? Mas a gente vem de uma geração, assim... A gente vem de uma geração que era tipo assim, tu tem que ganhar na marra, aquela coisa assim, tu entende? Então tu imagina...
Grêmio de 95 lá, né? Era aqueles malucos lá, né? Então, olha o que saiu de goleiro depois do Derlei. Só saía louco, né? Só saía louco. O Eduardo Martini, o que eu joguei depois lá no Brasil, o Marcelo Pitol, todo mundo queria ser louco. Então, olha as influências que são, né? Era outro futebol, né? Tu tinha que estar no meio. E aí aquela coisa que tu é zagueiro, que não sei o que e tal. Então a gente, queira ou não queira, cresce com essas crenças assim mesmo, né? E claro, depois tu vai achando assim, né, o teu perfil, né? Mas eu sempre fui um cara bastante aguerrido, assim, né? Sempre foi de não desistir. Mas eu me caracterizei assim por ser um cara tranquilo, assim. Tu lembra, sei lá, eu não lembro de ter te visto jogar, desculpa, vi, com certeza vi, mas não sei que era tu. Mas pela tua altura e pelo que tu fala, talvez tu tivesse um estilo parecido com o do Gamarra. O Gamarra... De sair jogando, de corto, não tão alto. Eu não tinha, e assim, ó, o que eu tinha assim como uma marca registrada, eu era um cara assim que era muito bom na marcação, né? Então, se eu falar que eu era parecido com o Gamarra, vai entrar aí os comentários, os caras vão querer me matar, né? Tu virou mentiroso depois de parou de jogar, né? Mas eu tô dizendo assim, tipo pelo né? perfil, pelo biotipo. Como eu não era alto, mas eu tinha uma boa impulsão, era muito difícil perder bola de cabeça, entendeu? Porque eu tinha uma boa impulsão e eu era muito bom naquele confronto 1 a 1. Então eu sempre era um cara que ia pra caça assim mesmo, né? Então eu era um cara inteligente, assim, no sentido de saber posicionar bem o corpo, perna dobrada, eu já saía para correr antes, porque também já não era o cara mais rápido, geralmente o atacante é bem mais rápido do que tu, né? Mas então eu tinha essa... Eu fazia essa leitura, sabe? Eu fazia boas coberturas, né? Mas aí a questão técnica, nem perto, né? Nem perto disso. Mas como eu digo... Tu não vai adiante para grandes clubes, porque quando a gente tá lá dentro conversando com eles, o cara diz assim, tu tem um goleiro? Tenho. O goleiro 14, se ele não tiver 1,80 m. Isso sem sombra de dúvida, né? Não, 1,80 m no mínimo com sub-14. Senão o cara não vai nem olhar. Sem sombra de dúvida. Porque tu ainda tá projetando que ele vai crescer mais 10 centímetros. O Thiago Beltrame, que é um goleiro um dos goleiros do profissional do Grêmio, que saiu aqui da nossa escola pra lá, com 14 anos ele já era um tanto assim maior do que eu. Até tá com 2,2 metros. Sim. Pô! Eu tipo assim, ó, eu vivi esse ambiente também do clube grande, né? Então a gente vai enfrentando, sabe, né? Que se vai pensar num atleta como um bem ativo assim do clube, ele quer vender o jogador também. Então, tipo assim, eu não seria essa pessoa, mas eu era alguém útil naquele momento. Então, cara, sendo bem sincero, eu era muito competitivo. Então, se eu tenho um jogo difícil, eu sabia que eu ia jogar. Entendeu? E na tua carreira, não teve algum momento que alguém chegou e disse assim, Ricardo, e se tu fosse volante? Eu venho desse lugar, né? Na verdade, o que acontece? Quando eu chego no Inter, eu era um meia. Jogava com um meia. Aí é aquela questão que tu falou da maturação, né? Então eu era um cara aguerrido, forte, e eu batia bem na bola. Então o que acontecia? O goleador do nosso time na 85, quando eu cheguei, era o Marti, o filho do Fernando Carvalho. Ele jogava como um 9, 10, 9, assim, sabe? Entrando. Ele fazia muito gol, batia muito bem na bola. Segundo goleador do time, que eu cheguei, eu era banco, que eu entrava com um meia direita. Era eu. Por quê? Porque os goleiros eram pequenos, cara. Eu tinha força, eu chutava, batia muito forte na bola. Então eu tinha bom passe e tal, não era muito rápido, era um cara mais cadenciador, trocava a bola para um lado para o outro, batia gol, fazia gol. Eu estava sempre fazendo gol. Qual é a tua data de nascimento? 4/3/85. Primeiro quartil. Exatamente. Então, sabe o primeiro quartil? Depois eu te explico. Que é os primeiros ali que nasce ali, ele se desenvolve antes. Aí o que acontece? Quando eu vejo que está faltando uma questão técnica mais afinada, o pessoal, eles me colocam como volante.
Aproveita a força, Aí eu enxergar o jogo de trás. Aí eu começo a jogar como volante. Então aí a minha maior parte no Inter foi como volante. O meu último ano, que foi 2000 para 2001, que foi aonde eu fui para a zaga. Então, e antes de eu ir para a zaga, eles ainda me testam uma semana como 9. Porque o que acontece? Porque eu fazia gol, entende? Então a minha bola aérea era boa, eu sempre ataquei bem a bola e tal. Só então eles ainda fazem um último teste, mas aí o que acontece? Eles vão me puxando para trás. Então, e aonde que eu me firmo? Eu me firmo depois lá na zaga. Mas eu me firmo na zaga depois quando era uma época que se jogava muito com 3 zagueiros, né, Marcelo? Tu lembra? Aí nós já estamos falando, as seleções do mundo jogavam com 3 zagueiros. Então, quando se descobre aquele sistema e agora todo mundo joga aquele sistema. Todo mundo joga. Aí o Brasil é campeão do mundo com 3 zagueiros. Então eu sou o cara que ele jogava ali na direita, mas eu fazia essa sobra, às vezes entrava pela frente como primeiro volante. Eu, aqui na Ubra, eu jogo um campeonato inteiro como um primeiro volante, que é onde eles começam a jogar com aquele losango e eu fico na frente da zaga. Porque aí eu faço cobertura dos dois lados, eu roubo a bola, meu meio campo era o Moisés, que era veio pro Grêmio depois, ele era do Juventude, tinha vindo emprestado, e o Gé, um canhoto, né? O Gefredo. O Gefredo. Sim, esteve aqui conosco. Exatamente. Então, era base do Grêmio também. Que era a base do Grêmio. Perguntar pra ele adorava eu jogar comigo. E por que adorava? Porque eu fazia todo o serviço sujo. Tu carregava o piano pra ele. Tu entendeu? Eu roubava, tanto é que a gente vai na semifinal do Gauchão com aquele time. Que era um time que tinha eu como um 5, o Gé como um 10, o Moisés como um 8, e nós tínhamos o Miro Bahia ainda, que era um 10, que ele era um cara que ele não tinha meio atacante. Ele não tinha muita categoria de base, então ele não tinha uma coisa assim para ficar. Então o Rogério ele monta um losango para estruturar o time e deixa ele solto, que era um cara que tinha uma força impressionante. E aí na frente nós tínhamos ainda o Márcio Jonathan e o Diogo Rincon, né, que entrava também. Então tipo assim, era um belo time, né? Mas o que eu quero dizer é que eu jogo nesse campeonato ali como um 5. Eu joguei muito, sabe como? Com o Rogério também, nessa linha de 4 no lado. Porque aí depois... No corredor aqui no lado, ele fechava muito aquela linha de 4, porque o que acontecia? Ramiro. Ele tinha... Mas eu jogo na primeira linha, né? O que ele faz? Ele tinha um meia... que ele entrava pelo lado, ele jogava assim, ó, eu tinha 2 pontas. Um ponto era o Alex Amado, que era um meio agudo, né? Um atacante agudo, e o outro ponta era um meio campo, ou seja, que era o Cleito, que ele descia. Então ele equilibrava o time, porque aí eu era o cara que não saía, aí eu torci lá no Brasil de Pelotas, vai pra frente. Aí eu falava nas entrevistas, não adianta tu querer que eu vá pra frente, que eu não vou pra frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou cruzar, mas eu vou cruzar da intermediária. Eu não vou lá no fundo cruzar. Eu vou perder meu emprego. Não, sou zagueiro. Exato, não, e se eu subisse, o treinador queria me matar também, né? Porque ele já me botou pra eu fechar uma linha de 4, era uma outra característica, né? Sim. Então, tipo assim, ó, eu sempre... Isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? Eu falei assim, onde que tu joga? Eu falei assim, mais que qualquer posição que eu jogava, eu era um defensor. E depois que tu aprende a preencher espaço, saber qual que é a tua função, então eu tinha funções defensivas e eventualmente eu tinha algumas funções ofensivas. Então eu tinha funções defensivas e aonde ele me colocava, eu acabava cumprindo... Tu entrou para fazer o quê? Primeiro desarmar. Se então, der pra jogar, tu joga. Cara, ele botava lá um cara lá que tipo tinha um centroavante, entendeu? Que era muito bom. Que o cara fazia, o centroavante ele ia lá pro lateral pra ganhar a bola de cabeça com ele me botava lá. Então eu era um zagueiro que jogava como lateral. Então ali não acontecia nada. Então tu vai jogar lá, nós íamos jogar lá em São Paulo contra o Ituano, que tinha sido campeão paulista. Eu montava dentro da característica, botava lá as linhas e a gente jogava. Então eu tinha essa inteligência tática. Agora, claro, muito em função da minha formação. Essa é uma dificuldade, né? Do entendimento do jogador de futebol, do jogador profissional. O teu treinador olhou cada jogador com cada característica
e monta a estrutura Sim. de time dele, porque eu sei que o Lúcio tem capacidade para fazer isso. E aí eu coloco o Lúcio em campo e o Lúcio resolve que ele não vai fazer, porque ele não quer fazer. O Rogério Zimmermann, ele fazia muito isso, né? Ele gostava de trabalhar muito com um jogador que tinha base. Ele fazia muito isso, porque ele sabia que ele ia pedir pro cara fazer alguma coisa e ele... O cara vinha executar. E por causa da formação dele. Quando ele me contrata, eu tinha feito o campeonato pelo Aimoré. Se fosse, vai me contratar para Série A, eu tava jogando no Aimoré. O Aimoré ainda retornando o futebol profissional, entendeu? Não tinha uma expressão. Mas quando ele me contrata pela minha formação. Eu não tenho dúvida disso. Então, claro, quando a gente tem a experiência de trabalhar junto, ele vai ali se surpreendendo, depois a gente permanece jogando, né? E a capacidade de executar o que ele pede. Exatamente. Total. É o que a gente fala Para tu ver como é importante essa questão da formação, né? É que nem se você vai pedir para jogar num sistema defensivo, o cara troca ali, tu não sabe o que fazer. Poxa, o momento certo de sair, às vezes tu vai apertar um jogo, tu tá abrindo espaço para tomar uma bola nas costas, então tu saber fechar. Então, e é uma zona onde tu não pode errar, porque tu tá muito perto do gol, né? Então, mas e conseguir entender isso, quando tu é mais velho, quando o cara, eu passei por isso. Eu tava jogando em Capão Novo, depois do que eu contei em off aqui, né? Que eu joguei a preliminar de um Grenal da Copa do Brasil em 92, aí fui convidado para jogar, para me apresentar no Inter em 93, não me apresentei e tal. E lá na praia os caras me convidaram para jogar no Leopoldina Juvenil de futsal em Porto Alegre. E jogava estadual série ouro na época. Era a primeira divisão e tal. Beleza. Treino 2 vezes por semana no ginásio da Brigada Militar lá em Porto Alegre. Eu chego no primeiro treino, o treinador era o Zefa, Julinho jogava. Julinho, tinha um Marcelinho, tinha um outro Marcelinho também. O cara que dava elástico no ar, que era do Grêmio, jogava futsal com eles. Eu cheguei lá, o Zefa me perguntou assim, tá, Marcelo, me diz aí, onde é que tu joga no futsal? Eu disse, eu sou ala ou pivô. São as 2 posições que eu jogo no futebol de salão. Ele disse, não, tá bom. Então é o seguinte, entra na ala aí, pega a bola, quando pegar a bola, bota no corredor, entra na diagonal, faz o 8, entra no X e finaliza. O cara falou grego pra mim. Sim. Grego. Eu peguei a bola, quando eu pisei, que eu levantei, o cara tava em cima de mim, eu dei um bico pra frente. Eu não consegui jogar futsal com 19 anos. Eu não sabia jogar futsal. Eu sabia jogar futebol de salão, eu era o peladeiro. Aí fiquei um tempo treinando e tal, logo em seguida o Leopoldina Juvenil fechou o departamento de futsal. E aquele time se acabou e tal. Aí eu entro na UBRA, para a faculdade de fisioterapia com 20 anos, quando eu resolvo, não vou mais jogar, acabou. Ali eu tenho aula com o Rogério Voser. Aí nós estamos jogando, teve um campeonato de 25 anos da UBRA, um torneio interno lá. A gente juntou uma galera que tinha entrado ao mesmo tempo na faculdade, aqui do La Salle da Auxiliadora. A gente atropelou o campeonato. Olha só. A final foi 7-0 para nós, eu fiz um gol de bicicleta no futsal. Pô, hein? Aí o cara disse, tu e tu, tem Copa Unicinos agora em outubro, vocês não querem jogar? Sim, tamo aí. Treino 2 vezes por semana aqui no ginásio da UBRA. Quando o ginásio da UBRA tinha 2 quadras, era dividido por uma rede, tinha 2 quadras. Cara, com 20 anos o cara botava chinesinho pra nós, dizia assim, aqui tem um corredor, entre o chinesinho e a linha lateral, aqui tem um corredor, aqui é a paralela da bola. Por quê? Porque a bola corre paralela à linha, por isso chama de paralela. Aqui tem uma diagonal, então tu vai dar o passe aqui e vai correr aqui do lado do chinesinho. E aí tu Com começa, 20, E quem não sabe isso? Aí, quando eu abro a Futuro Crack, é para que o meu aluno não perca as oportunidades que eu perdi. Então, o que eu aprendi jogando, o que eu aprendi depois na faculdade com o Otávio Balzano, é que eu montei um método da Futuro Crack. O meu aluno aprende desde a sub-9. Imagina. Paralela, diagonal. Hoje no nosso treino ali, os guris, é só comando para eles, né? Tu viu que chega e diz assim, o treino hoje é marcação por zona. Tá todo mundo no mesmo lugar. Nós vamos marcar a linha alta.
o jogo só vale o jogo do pivô, o jogo do não sei o quê. 2 toques em tal setor da quadra. Por quê? Porque lá na Sub-9 a gente ensinou. E tu viu que eles fazem a movimentação direitinho, né? Isso é formação, né? Isso é muito importante. Eu me lembro quando eu fui pro Guarani de Venâncio, aí eu vou para lá, a estreia do Gauchão, eu sou expulso no primeiro jogo. Aí Uma daquelas 3. eu ainda não tava, né? Não tava mais calmo, eu tava no meu modo nervoso. Modo né? hard. Eu sou expulso. Na verdade, não foi o primeiro jogo, acho que foi o terceiro jogo. Esse treinador que me levou caiu no dia que eu fui expulso. Porque aí, poxa, o time estava desorganizado, sabe aquela coisa? Tu corre meio errado, e aí tu começa a correr errado, tu começa a ficar irritado, eu, sou expulso. Beleza. Aí vai um treinador novo, e eu não jogo no dia do treinador novo, né? Ele vai lá, e aí quando eu vou voltar, esse cara não me bota. E eu fico no banco, esse próximo jogo. E eu tô treinando. Só que eu tô treinando, eu falei, cara, olha só, o nosso ganha-pão aqui, eu tô no time reserva, nós vamos ajeitar esse time. E eu começo a organizar o time reserva. E aí, não sei o que, e os caras não entram, nós estamos ali jogando, e eu sempre tive isso, porque o cara que joga atrás, ele depende muito dos outros, né? E ele começa a organizar. Então, tipo assim, claro, o meu lateral, ele não vai, cara, de qualquer jeito. Olha só, tu fica aqui do meu lado, cara. Então, fica assim, outra coisa, eu sei que se entrar uma bola aqui no meio é tender olha só, tu vai ficar aqui na minha frente. E ali eu começo a organizar. Passou lá um tempo, o cara chegou e me botou no time titular. Por quê? Aí ele foi lá e me botou no titular. Porque tu titular. organizava o time de dentro de campo. Por causa disso. Aí eu começo, aí ele apita, aí ele me apita, falou, e aí, tu não vai falar aqui? Não quero falar. Se tu não pra falar... Pra me ferrar, tu falou. Aí ele falou assim, agora que eu preciso que tu me ajude, tu não vai falar. E ele falou assim, o treinador Chicão. Francisco Bertrão, Chicão, um ex-zagueiro do interior, um cara conhecido, subiu no Novo Hamburgo aqui e tal. E falou assim, se tu não falar... Tu vai voltar. Não, eu vou apitar a falta e vai ser sempre deles. E ele fazia eu falar o treino inteiro. Resumo da história, treinamos aquela semana, mais 2 treinos... Ele me botou no time titular, me deu a faixa de capitão. Eu virei capitão daquele time. E se acontecia um problema lá no ataque, ele vinha reclamar pra mim, lá atrás. Carregado de time. Tu viu o que o cara fez lá, Ricardo? Não sei o que, babai. Eu tô pensando aqui, olhando pra ele. Tá, fala pra ele, teu treinador, né? Tipo assim, não, ele fazia eu ir lá e tal. Só que foi criando uma relação ali, da gente ir cuidando um ali e tal, um dos outros a zaga, o atacante e tal, que eu arrisco dizer que foi um dos melhores grupos que eu joguei. Em termos de, se criou uma amizade ali com aquele pessoal, mas assim, cara, o cara pra estar num time do interior, pra fazer frente com o time da capital, tem que fazer muita força. Tem que estar muito justinho. Essa era a minha pergunta. Tem que estar todo mundo, assim, querendo muito. Eu falo pro meu filho, assim, eu falei, filho, eu aprendi uma coisa, assim, nesse time ruim que eu joguei, filho. Eu joguei em vários times ruins. Eu falei assim, se não correr, filho, eu vou dizer assim, eu joguei lá no Brasil de Pelotas, que foi o time de maior expressão em termos de torcida, né? Eu falei assim, filho, lá eles nunca reclamaram se o cara erra um passe, poxa, errei um gol e tal. Não. Ele sempre quer saber se tu corre. Tem que correr, tem que sujar o calção. Senão ele chega lá no outro dia, tá jantando com tua esposa e dá um tapa nas tuas costas. E aí, Schneider? E aí, tem que correr, aqui tem que correr. É isso ali. Então, é tipo assim, tu vai aprendendo essas coisas no futebol. E tu tem um impacto, quando tu é um cara que tu faz isso, tem um impacto no teu time no sentido anímico. Tu muda uma atmosfera de um time quando tu é essa pessoa. Eu mudei a atmosfera de um treino dos não convocados. Eu tô lá, eu tô chegando para treinar num sábado, de noite tinha o jogo dos caras que tinham convocado, eu tô lá, comecei aquela nhaca, imagina, o cara tá desanimado. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar uns carrinhos aqui e o bicho vai pegar, eu não vou perder meu dia. Aí eu começava lá e tal, o negócio, quando deu um baita treino, eu falei, olha só, tu já não foi convocado. Eu não fui convocado, eu tô pé da vida aqui, cara, eu tô louco pra chutar alguém aqui. Tu ainda vai te arrastar. Nós vamos fazer um treino decente aqui, pelo menos. Aí o operador físico com uns olhão desse tamanho, né? Tipo assim, então acabou, velho, então vamos lá, vamos correr.
Aí tu já, cara, passou 1 hora, baita treino, tu vai embora pelo menos cansado, diz assim, olha só, não perdi meu dia. Sim, dever cumprido. Tu tá entendendo? Então esse tipo de coisa que a gente vai falando com eles, porque realmente tem uma coisa aí, essa coisa do esporte coletivo, apesar de a gente sabe que todo mundo tem seu interesse individual. Sim, individual. Cara, tem uma coisa que tu é meio constrangedor. É a atmosfera que tu falou, é constrangedor, meu. Eu falei assim, eu não posso ver esse cara se matando, eu não vou correr também, tu entendeu? Exato. Então é uma coisa que é legal, assim, é meio impositiva, assim, sabe? E é legal. E é ruim quando tu joga com um cara em aca do teu lado, né? Tá louco. Dá vontade de... Sabe, uma das coisas que me aconteceu quando eu fui jogar no Leopoldina Juvenil, aprendi a jogar futsal e tal, eu não consegui mais jogar bola com meus amigos. Aquela pelada, o cara não consegue mais. É difícil do cara falar essas coisas, porque aí tu parece que tu, tipo assim, parece que tu, esse cara tá soberba, se achando, né? Tá se achando, mas... começa a ver o futebol de uma maneira diferente. É uma bolinha diferente, tu entendeu? O cara sente falta, aquela bolinha gostosa, assim, que tu sabe que vai voltar o passe, que tu vai te divertir, sabe? O que aconteceu comigo? Eu paro de jogar e eu não jogo nada, eu não treino, eu não faço nada. Eu fiquei uns 5 anos, Marcelo, sem fazer nada. E aí os caras começam a me convidar, vamos jogar e tal. Aí eu ia jogar, o cara era ruim, velho. Só que ele era forte e rápido. E aí, assim, ele bate, aí eles ficavam sabendo que tu jogava, eles querem tirar uma farinha contigo. Então eles dão em ti, eles correm mais do que tu, eles ganham de ti e depois ainda tiram o sarro. Então, tipo assim, eu comecei a ficar chateado comigo, né? E eu sempre precisei treinar pra jogar, né? Eu não era o Marcelo ali, canhotinho, né? Que eu vi ele batendo na bola lá. Não, eu era o esforçadinho, tu entendeu? E aí a gente começa a pensar, às vezes, umas coisas que não vale a pena, né? Tu quer jogar uma bolinha boa, gostosa, aquela que tu vai. Aí tu começa a te estressar, perde a graça. Começa a estressar, exatamente. Sinara, tá me ouvindo? Mandei umas fotos aí, tu viu? Lá no nosso grupo. Está aqui já. Tá aí. É a foto que veio lá do Misturini. Do Ricardo. Barbaridade. Misturini deve ter feito milagre lá. Eu falei, tem Photoshop aí? Ele falou, tem Photoshop, fica tranquilo. O Misturini é uma figuraça, né? Ele é um cara muito legal. Um cara conhecido aí na cidade, né? Eu te confesso que eu não tinha associado, né, a pessoa, né? Mas ele é uma figuraça. Olha aí, ó. Olha aí. Hein? Misturini. A foto nova do Instagram. Tem coisa que é só o Misturini que faz, hein? Olha só. Cara, show, hein? Que legal. Aí já deixa eu te mandar aqui que esse é um presente do Misturini pra ti. O Misturini botou até um olho verde em mim ali, cara. Não tem esse olho aí, cara. Tá na moda. Depois tu explica pra Priscila. Tá na moda. A pena que não deu pra fazer ao vivo, porque o pessoal vai olhar e falar assim, eu queria esse cara aí, né? Onde é que tava esse cara? Uma vez eu fui... Bom, a gente não coloca o imóvel de qualquer jeito na vitrine ali, a gente tem um padrão, né, e tal. Aí um dia... E a gente sabe que as pessoas têm suas várias atividades, né, e eu fui numa casa onde tinha 3 crianças pequenas, Marcelo. Então tu imagina a quantidade de brinquedos e tal. Eu falei, não tem problema. Se tu não te importar, a gente tira daqui, bota ali e tal. E aí a gente começou a fazer. Aí eu tirei as fotos e depois eu mostrei pra ela, né? Ela falou assim, Ricardo, eu queria morar nessa casa. Era a casa dela, mas eu queria morar nessa casa assim, né? Aí eu falei, é tipo isso, eu queria ser esse cara aí, ó, da foto. Sinara, tu passa as outras fotos, por favor, ali. Eu quero te mostrar. Aqui, ó. Já vai ajeitar. Esse aí é o Thiago, ó. Que legal, cara. O mãe do guri, hein? Um baita homem, não? Ele é nascido em 2003, tá com 23 anos. 23. É um dos goleiros do profissional do Grêmio. Que legal. Tá lá na arena, tu olha lá, ele é o 3º goleiro do Grêmio hoje. E tem uma outra foto com ele ali também. Aí, ó. Isso aí é lá em Eldorado do Sul, no centro de treinamento do Grêmio. Sim. Ele tinha 14 anos nessa foto. Olha o tamanho dele, cara. 14 anos. Ali, ó, eu bato no ombro dele quando ele tinha 14. Que legal.
Tem uma outra foto aqui que é... Passa as outras. Aí, ó. Conhece esse cara aí? Julinho Camargo. Julinho Camargo. O Julinho é um baita E cara. o Rodrigo Dalcin. Rodrigo Dalcin jogou futsal no Inter. Goleiro. Que turma, hein? E Esse o Julinho era bom mesmo pra caramba, não? Os caras falam que ele jogava muito, né? Praga. Tô esperando tu vir, né, Julinho? Praga. Ele- Eu vou te mandar esse corte, tá? Ele fala que ele conta a história quando ele foi pro Palmeiras, né? E ele vai pro Palmeiras lá, aí ele disse assim: Ricardo, eu vi que eu não ia alcançar o nível que eu gostaria, assim, né? E o cara que é bom, ele sabe quando dá. Tem onde E aí dá. falou, e aí eu fui estudar. Tu já teve alguém que tu jogou contra, que tu sabe o que o cara vai fazer? Tu sabe que ele vem pra cima de ti em velocidade, que ele tem aquele mesmo drible e tu não consegue pegar o cara? Era tipo ele. Era o Julinho. É. O Julinho vinha pra cima de ti em velocidade, assim. Tu achava que ele dava um corte seco pra dentro. E quando tu achava que tu ia pegar ele já tinha ido embora, mano. Ele O Julinho, muito bom. quando eu vou pro Sub-20 lá do Grêmio, um dia ele joga com a gente num sintético. Era chuva, fomos pro sintético. Jogando com a gurizada. E eu era mexidinha fortezinho, né? Uhum. Zagueiro e tal, aquela coisa toda. E aí eu vou lá e ele me espera. Sabe quando ele espera? Cara, ele me toca lá na tela, esse cara. No atalho. Baixo, sim, ele é forte em cima, assim, né? E aí ele me espera, ele me toca lá na tela. Ele diz, parceirinho, olha aquele jeito dele, né? Quer vir bater na massinha, parceirinho. Nós jogamos um campeonato na praia uma vez. Legal. Foi quando eu conheci ele. Em Capão Novo tinha os jogos noturnos que os caras faziam e tal. E a gente montou um time e trouxeram o Julinho pra jogar. Cara, nós passamos por cima dos caras assim, de um jeito. Sim. E ele comandou o ataque nosso. Jogou muito, jogava muito bom. E o Gordo aqui jogava muito no gol. Tu sabe que o Julinho, a lembrança que eu tenho dele, assim, é desde lá da... Gordo porque o apelido é Gordo. Tá? Desde lá da época dos 14, 15 anos. Esse foi um cara muito humano, assim, né? Sim. Muito Sim. humano, assim. Então ele tinha essa coisa da performance, tinha essa coisa de, tipo assim, tem que ser bom. Ele era um cara, dá pra ver que ele era à frente do tempo dele. E ele trouxe muito a questão do futsal também. Lembro das jogadas ensaiadas dele de falta. Mas assim, a coisa que mais me chamava a atenção nele, ele sempre foi um cara muito humano, preocupado com o jogador, sabe? Ele tinha um tempero legal, assim, nesse sentido. E assim foi, né? Tanto é que os caras amam ele, né? Não tem quem não goste dele. Eu comecei a faculdade de fisioterapia em 95. Aí eu te contei a história, que eu fui lá ver um primo do meu pai, ver que era teu colega de grupo lá. Sim. Né? Isso aí era 99, lá no suplementar do Inter. E naquele dia a gente ficou conversando muito sobre formação, sobre a gurizada e tal. E o Julinho, lá em 99, ele já dizia assim, da importância do maior número de experiências corporais possíveis para o jogador de futebol. Que é o subir em árvore, andar de skate, andar de bicicleta. Sabe? Cara, lá em 99, esse cara já falava disso, que é o que a gente ouve todo mundo falar. Hoje falar sobre isso, né? Sabe? Da dificuldade que estava sendo encontrar atletas. Por quê? Porque eles não têm mais a mesma capacidade de coordenação motor e tal. Sabe uma coisa que me chamou, uma coisa que me chamou a atenção assim também, Marcelo, é que hoje, por mais que eles joguem na categoria de base do Grêmio e do Inter, eles estimulam também, principalmente nessa cidade, mas eles estimulam o cara a jogar em outros lugares, né? Então, tipo assim, eu vejo que tem gente jogando em 3 escolinhas, por exemplo. É uma coisa assim... Eles têm assim, se eles pudessem, tu não jogaria em outro local, né? E eles falaram uma coisa, alguém falou assim, eu não me lembro quem foi, que ele disse assim, Ricardo, o que acontece? Vocês jogavam futebol na rua... sei lá, 5 horas por dia, 5 horas, 30 horas semanais, 40 horas semanais. Entendeu? Então, por exemplo, assim, esse cara, por mais que ele tá em uma escolinha, 2 escolinhas, não sei o quê, ele tá atrás, ele tá atrás. Ele tá atrás, porque ele não tem horas, tempo, não tem minutagem. Não tem minutagem, exatamente. Do que o que acontecia antes, então era uma coisa que não era mais natural, né? E aí tu tá vendo essa criança, que aí vai refletir depois lá na especialização precoce. O que está acontecendo? O pai vai lá pro clube
e o meu filho está na sub-7. Não está se desenvolvendo, tu vê coordenação motora, vão procurar um professor por fora que vai melhorar isso aqui. Mas ele está com pouca força, nós vamos procurar um outro trabalho aqui que vai dar força nele, com 7, com 8, com 9, com 10 anos. Quando essa criança, esse organismo não está pronto para entregar o componente força. Mas, tecnicamente, tu melhora ele com a repetição. Mas aí tu tem bola todo dia, tu repete bola todo dia, tu treina todo dia. No início é engraçado, no início é divertido, depois ele fica chato. Sim. Essa é a preocupação. A gente falou aqui com o Soster, e é uma coisa que eu já tinha lido na internet há muito tempo, depois o pai de um aluno meu me falou de novo, sobre o treinamento invisível. Tá? As mesmas valências físicas que eu utilizo no futebol, eu uso no jiu-jitsu, no judô, na natação, no handball, no vôlei e tal. Então a criança, quanto mais experiências corporais que ela tiver, de velocidade, de mudança de direção, de saltar, de pular, de andar por baixo e tal, melhorar esses componentes, melhor vai ser a resposta dela para o próprio futebol. E aí eu não preciso sobrecarregar ela e especializar ela tão cedo em uma única modalidade. Entendi. Esse é o ponto. Que vai dando um repertório cognitivo para ela. De mudança de estratégia, de entender outras regras de jogo. Essa vida não tem mais, né? Não tem mais essa vida. Na rua não. Hoje não tem mais, né? Ou tu mora num condomínio fechado hoje e tu sabe que teu filho tá solto dentro do condomínio, brincando, correndo, ou ele tá dentro de um pátio, dentro de uma casa com um celular e um computador. Bom, jogando na tela. 21 horas e 26 minutos. Exato. Chegamos aos finalmente. Acho que não tem mais nada pra gente mostrar. Era isso. Muito então, vamos às nossas considerações finais. Papo fácil, né? Fácil, muito bom, leve, tranquilo. Dava pra falar mais umas 3 horas aí. Dava mesmo. Que nem foi o nosso primeiro programa, foi com o Carlos Miguel, do Grêmio. Imagina. Ele chegou meia hora antes. A gente conversou meia hora antes. Nós falamos 2 horas e meia de programa gravado. E depois que terminou, a gente ficou... Era lá no outro estúdio. A gente ainda ficou conversando com ele mais uns 30, 40 minutos. Isso que é um baita cara, né? Sensacional. É um gente papo boa. Muito e não legal. tinha... E era só água, né? Só água. Se fosse no drink, gosta mais era 6 horas de conversa. Gosta mais espuminha, né? Que gosta, né? Lúcio, considerações finais começam com o senhor. Primeiramente, agradecer aí ao Ricardo Schneider. Nome forte, né? Nome forte. Pela presença aí. E um papo bem inteligente, hein? Coisa bem inteligente. Legal. E te desejar sucesso nessa... Não era essa na tua nova carreira, né? Que tenha muito sucesso. Agradecer ao Marcelinho, parceirão. Agradecer a Deus aí. E a nossa audiência que vai estar assistindo agora. Isso aí em algum outro momento, né? Que dessa vez vai assistir o pós. Vai assistir o pós. Dá pra fazer edição, né? Tá bom, né? Dá pra tirar as bobagens que eu falei ali também, né? Não tem que tirar nada. Não. É isso que é o valor. É isso que é o valor do podcast. Tu vai ver quando começar a pingar os cortes na internet. Como é que o Marcel diz? Marcel diz podcast é uma bagunça organizada. Organizada, então é isso. A gente já tentou roteirizar. No minuto tal nós vamos falar isso, vou falar aqui, vamos dizer que eu usei roteiro 2 vezes. O Tomé, né, que a gente teve tanto tempo aqui conosco. Tomé fazia o roteiro. Não, vamos fazer assim, assado. Não esquece dos patrocinadores, esquecemos de novo do patrocinador e tal. Então a gente tinha todo esse rolo, assim. Ricardo, considerações finais. Não, só fica o meu agradecimento, assim, né, pelo convite. É sempre muito legal poder relembrar assim, uma parte tão importante, sim, da minha vida, né? E trazendo essa realidade desses novos momentos, eu acho que nem tu falou, assim, o novo, ele traz um sentimento, assim, de ambiguidade, assim, né? Assim como traz esse medo do que está por vir, mas ele também traz esperança para muita gente, né? Porque pode se escrever uma nova história, aí eu gosto de pensar sempre que essa caneta está na nossa mão, né? E uma coisa que tranquilizou meu coração foi quando eu entendi que a minha vida ali, a minha trajetória seria uma continuação daquilo que eu já tinha vivido, né? Então, acho que independente do momento que a gente está, a gente sempre pode escrever uma nova história
E aquilo que a gente viveu, por mais que muitas vezes não tenha sido o melhor cenário, ou aquilo que a gente gostaria de ter vivido, a gente vai servir de pavimentação assim, para aquilo que a gente vai construir daqui para frente, né? Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Marcelo, Miguel tá lá contigo lá, né, cara? Ele tem que terminar o ano chutando com as duas pernas, cabeceando. Né? Com um contrato com o Real Madrid. Mas é isso aí, velho. Só dizer assim que a gente está feliz aí com esse momento nosso como família e agradecer, né, pelo cuidado que tu tem ali com as coisas, com aquilo que é mais precioso para nós, né? Verdade. Primeiro eu vou te agradecer pela confiança, é muito importante pra gente ter um cara que nem tu, que tem todo esse histórico no futebol, poder confiar no trabalho que a gente faz, porque provavelmente tu tem identificado alguma coisa que diz assim, pô, é isso aqui que eu estou procurando para o meu filho. E é isso que a Futuro Crack busca te entregar. Esse produto formação. Né? Então, eu te agradeço pela confiança. Pode ter certeza que eu vou fazer sempre o melhor possível para extrair o melhor possível deles. Tu viu que eu tenho um sistema meio terrorista com eles, né? Terrorista eles. Mas vai funcionando, vai dando certo. Até agora deu certo, né? Até agora deu certo. Né? E quando tem o DNA bom, fica mais fácil ainda. É isso aí. E te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, que a gente sabe que numa segunda-feira, às 18 horas, vai no fotógrafo, vem aqui e tal. Aí, tudo que aconteceu hoje, nós vamos sair um pouco mais tarde. E pela tua generosidade. Tá? Isso é muito importante, porque esse conteúdo que a gente traz aqui no Futuro Podcast é para quem quer chegar onde tu chegou. E conseguir entender esse caminho, ou ter informação, ter conhecimento sobre tudo isso, vai minimizar a possibilidade de dar errado. A gente consegue evitar que dê errado? Não. Não tem como evitar. Pode ser que dê errado, mas quanto mais conhecimento, mais informações a gente tiver desse caminho todo, diminui a chance de dar errado. E todos vocês que passam aqui pelo podcast estão contribuindo para a formação do jogador brasileiro. Ou para pelo menos aqueles que estão dispostos a querer ser melhores do que só correr atrás da bola sem propósito, sem organização, sem nada. Só quero jogar bola. Então, o agradecimento começa aí, pela tua generosidade e disponibilidade em estar aqui e nos ajudar. As portas ficam abertas. A gente vai te levar um presente, vou te entregar do nosso patrocinador, que é uma caixa de café da Andorra Café, que a entrega não chegou a tempo essa semana. E também tem que levar do Soster lá. Sim, eu tenho que ir lá no Novo Hamburgo e já levo lá para ele. E aí tu vai poder levar para a Priscila fazer um H, tem todo uma papagaiada ali. Abre o café, coloca na xícara, passa ali direto, fica top. Certo? Senhoras e senhores, agradecer para ti que está vendo agora o nosso programa, porque a gente teve um probleminha técnico aí devido ao temporal que assolou Canoas hoje, no final da tarde. Então a gente teve oscilações. A gente optou por gravar e colocar depois no canal. Então, para ti que está aí conosco, obrigado. Na próxima semana, o convidado ainda não confirmou, então é mistério. Mistérios. Próxima segunda-feira a gente se vê, se Deus quiser. Tchau.